Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui agora, nesse momento, fazendo mais uma entrega, a entrega de um conteúdo que eu preparei com muito carinho, para que atinja as pessoas certas, para que chegue no lugar certo. É com muito carinho que falamos neste momento sobre a boazinha na visão sistêmica. Quantas vezes nós nos deparamos com nós mesmos em situações de boazinhas, né? Boazinhas demais. E será que é legal ser boazinha demais? Será que traz muitos frutos para nós? A visão sistêmica ela pode explicar sobre essa bondade excessiva, sobre esse instinto muitas vezes que nós temos de ser boazinhas demais. Então, na visão sistêmica, ser boazinha ao buscar agradar constantemente aos outros pode ser visto como um comportamento que pode ter algumas limitações e desafios. Vou te passar a seguir 4 considerações da visão sistêmica sobre isso. Só que antes, já peço que compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse conteúdo riquíssimo, que pode abrir muita mente, pode girar chaves, né, na vida de muitas pessoas. Caso você conheça alguém que precisa, por favor, encaminhe, né? Tem pessoas que, por falta de conhecimento, estão em lugares, assim, muito desafiadores, né? Então, a visão sistêmica, ela pode trazer tanto conhecimento para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Então, o número 1 da questão da boazinha na visão sistêmica, nós vamos ter no final um exercício sistêmico, tá? Vai ser um exercício visual sistêmico que eu trouxe hoje, uma dinâmica. Equilíbrio e reciprocidade. Os sistemas funcionam melhor quando há um equilíbrio saudável entre dar e receber. Ser sempre boazinha e se colocar em segundo plano o tempo todo pode criar um desequilíbrio nas relações. A visão sistêmica valoriza a reciprocidade e a troca saudável entre os membros do sistema, onde todos têm uma necessidade e desejos considerados. Então, o equilíbrio e a reciprocidade. Muitas vezes, existe uma lei que chama dar e receber, né? Que é a lei que o quanto você entrega, né? Que na verdade é a lei do equilíbrio, né? Você entrega e você recebe. E nos relacionamentos, essa lei ela precisa estar realmente em equilíbrio, porque sempre uma parte vai estar entregando mais do que a outra. E nem sempre para o outro vai ser o suficiente, e a pessoa está entregando demais, não consegue deixar de entregar tanto, não tem mais nada para entregar porque ela está colocando todas as suas forças e o outro só está recebendo, só está recebendo. E é como se fosse um buraco negro. Quanto mais você entrega, mais a pessoa quer e menos você tem para entregar, né? Então, é um desequilíbrio que tem nos relacionamentos. Tanto nos relacionamentos afetivos, como nos relacionamentos na questão do trabalho, com os amigos, na nossa vida, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, não ter limite, né? Sempre não ter uma linha de limite para o que chega até nós, né? Então, essa equilíbrio e reciprocidade. O quanto eu entrego, eu tenho recebido, ou o tanto que eu tenho recebido, eu tenho entregue, né? Então, esse é o primeiro dos princípios e da dinâmica, né? Dentro da boazinha na visão sistêmica. Boazinha nos relacionamentos, boazinha na profissão. Muitas vezes tem profissionais liberais, né, autônomas, empresárias, não consegue colocar precificação no seu serviço, paga diversos cursos, né, fazem formações e fazem investimento da formação. Depois, quando é a hora de precificar, né, de colocar o serviço à disposição, a pessoa não tem coragem de precificar. Sempre tem uma questão, será que eu tô colocando demais? Será que eu deveria cobrar menos? Né? Até isso influencia quando a pessoa está posicionada como boazinha. Influencia na sua profissão, influencia no seu trabalho, na sua entrega. Não só profissionais liberais, mas profissionais CLT. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não consegue estipular o seu espaço. Então, sempre o outro está invadindo. Sempre a pessoa está falando sim para todo mundo e não para si mesma.
Sempre, nunca tem coragem de falar não para os outros, mas tem coragem de falar não para si o tempo todo, né? E aquilo vai causando um desgaste emocional muito profundo, uma ferida emocional muito profunda. Então, isso existe um limite. Quando é trabalhado, né, essa questão, a boazinha demais na visão sistêmica, é estipulado um limite. Qual é o seu limite? Até onde você pode ir? É importante a gente ter isso bem definido dentro de nós, no nosso emocional, para que seja algo saudável tanto para nós quanto para os outros. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de que se ela entrega de mais e mais e mais, a pessoa vai se sentir saciada. E é o contrário. Quanto mais a gente entrega excessivamente, menos o outro se sente saciado. Porque a gente não tem um limite, não tem o equilíbrio. Sempre falando, né? Não para si própria e sim para os outros. O número 2 é autenticidade e autonomia. A visão sistêmica enfatiza a importância da autenticidade, da autonomia individual. Ser sempre boazinha pode levar a um comprometimento excessivo de si mesma, suprimindo suas próprias necessidades e desejos em prol dos outros. Isso pode levar à falta de autenticidade e à perda de identidade própria. É tão comum, né, a gente ouvir as pessoas falar sobre identidade própria, a gente ser a gente mesmo, né? E muitas vezes a gente tem até receio, né, de expor realmente quem a gente é. E a gente começa a guardar tantos sentimentos, tantas coisas, que acaba que vai virando um lixo tóxico, né, dentro de nós. E aí, o que acontece? A pessoa tem diversos distúrbios emocionais, precisa procurar ajuda médica, não consegue colocar aquilo para fora, porque na verdade ela nem sabe o motivo pela qual ela tá tão cheia, tão a ponto de explodir. E aí ela começa a ter que ser medicada para ter um equilíbrio e vai virando uma bola de neve, porque conforme vai passando o tempo, aquilo vai só aumentando, como se fosse algo que só aumenta a ponto de explodir. E tem algumas pessoas que realmente elas explodem, né? Então esse emocional ele pode tanto explodir na questão da pessoa realmente surtar, como explodir numa doença, um sintoma, né? Na visão sistêmica nós chamamos de sintomas algumas questões emocionais que passam a ser físicas, né? Então, essa autenticidade e autonomia, o quanto eu sei de mim, o quanto eu conheço de mim, o quanto eu permito, o quanto eu faço a minha vontade, né? Então, tem uma história muito interessante que eu já ouvi há muito tempo atrás e eu quero compartilhar com vocês. Um casal já fazia muitos anos de casado e daí ele resolveu, já fazia muitos anos de casado. E aí, naquela manhã, eles estavam fazendo o aniversário de casamento. E naquela manhã, eles estavam tomando café. E aí, um olhou pro outro e passaram-se todos aqueles anos, ela comendo o miolo do pão e ele comendo a casquinha do pão. Então, no pensar dele, ela gostava do miolo do pão. No pensar dela, ele gostava da casquinha do pão. E aí ela falou pra ele assim: você me deixa hoje eu comer a casca do pão? E aí ele falou assim: nossa, claro que eu sempre quis comer o miolo do pão. Olha pra você ver, eles passaram tantos anos dando pro outro aquilo que eles mais gostavam, né? Então, e talvez essa história ela se encaixa aqui na autenticidade e na autonomia, né? Às vezes a gente deixar claro o que é do meu gosto, o que eu gosto, o que realmente tem valor para mim. Então, quando a gente se coloca como boazinha demais, a gente entrega pro outro aquilo que a gente acha que é bom, que é excelente, mas talvez pro outro não seja. E a gente passa a nossa vida toda comendo do miolo do pão, sendo que a gente gosta da casquinha do pão, né? Então, isso é autonomia. O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? O porquê isso? Então, a visão sistêmica, ela traz essa visão para nós, para que a gente possa ter um equilíbrio
dentro da gente, ter um equilíbrio emocional, né, para que evite tantas doenças que a gente tem visto, as farmácias cheias, né, e às vezes com atitudes tão simples, né, atitudes que para nós são cotidianas, mas para algumas pessoas são muito difíceis, né, então falar não para alguém é um martírio para a pessoa, mas falar não para si, tudo bem, né, então é importante esse número 2 na autenticidade e na autonomia. O número 3, ele traz os limites e a autoestima. Estabelecer limites saudáveis é essencial para o bem-estar emocional e mental. Ser sempre boazinha pode levar à dificuldade em definir limites claros, o que pode resultar em exploração, abuso ou sobrecarga emocional. A visão sistêmica encoraja a estabelecer limites adequados para proteger a própria integridade e preservar a autoestima. Né? Então, a visão sistêmica, ela traz isso, o quanto que a gente precisa estabelecer de limites saudáveis, né? Então, vamos supor, é uma avó, ela gostaria muito de dormir no sábado à tarde, mas aí no sábado à tarde, por muitos anos, né, talvez, ou por alguns anos, a filha fala, ai mãe, eu quero descansar no sábado à tarde, eu vou levar o neto. Então, muitas vezes a avó queria dormir no sábado à tarde, mas ela fala, não, eu vou ficar com o neto, porque amo o neto, né? Mas não pensa que às vezes aquele limite fala, não, tudo bem, mas nesse sábado eu quero dormir, né? Esse sábado eu vou tirar pra mim, eu vou ler um livro, vou passear no lago, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Não que a avó não goste de ficar com o neto, mas naquele momento ela escolheu fazer algo que ela gosta. Então isso é importante pra gente estabelecer limites para as pessoas, tanto na nossa família quanto no trabalho. Né? Então, tá lá num determinado trabalho, né? Vamos dividir o armário. Vou pegar o exemplo de professora. Vamos dividir o armário. Esse armário é meu, essas coisas são minhas. Elas têm o meu nome, elas têm as minhas coisas. Se eu te empresto, você devolve. Né? Então, às vezes a pessoa sempre empresta, depois tem que sair procurando aquilo que ela emprestou e ela não tem coragem de falar pra pessoa, olha, eu te emprestei e você não me devolveu. Sabe? Então, são limites básicos. Né? Então, ser sempre a boazinha não traz saúde emocional. Né? Ser a boazinha na visão sistêmica já indica uma dinâmica que eu vou falar para vocês logo a seguir. O número 4 é a coerência com valores e crenças. Ser sempre boazinha pode fazer com que se atue em conflitos com seus próprios valores e crenças. A visão sistêmica valoriza a congruência entre as ações e os valores pessoais. É importante ser autêntico e agir de acordo com o que se acredita ser correto, mesmo que isso possa implicar em tomar decisões que nem sempre agradem os outros. Né? Então, isso aqui é bem típico, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela se veste com uma roupa de boazinha o tempo todo porque ela precisa agradar. Por que essa necessidade de sempre estar agradando os outros? Né? Então, a visão sistêmica, ela fala, ela mostra para nós que esse sempre agradar o outro tem dinâmica, né? Que eu vou falar para vocês aqui, a dinâmica mais comum da boazinha, né? Da boazinha na visão sistêmica. Então, a visão sistêmica, ela sugere que é saudável buscar um equilíbrio entre atender às necessidades dos outros e preservar as próprias necessidades e limites. Tá? Eu acho que se por acaso você entender essa frase nessa entrega de conteúdo, para mim já valeu a pena. Porque é exatamente isso que eu quero passar. É um equilíbrio entre a necessidade dos outros e preservar as próprias necessidades e limites. Muitas vezes a gente passa por cima de nós por causa do outro. Sendo que eu citei isso na live passada e vou citar de novo. Amai a ti, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Então, amai a ti mesmo. No avião, a instrução é: coloque a máscara em você, depois ajuda o outro. Então, é importante a gente se autoconhecer. Né? Então, a visão sistêmica, ela é uma ferramenta, é um conhecimento, uma filosofia que traz para nós um autoconhecimento. Né? E quando a gente se autoconhece, a gente consegue coisas extraordinárias na nossa saúde, na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa relação com os nossos filhos. Tanta coisa, a gente, por uma visão
a gente pode mudar muitas coisas ao nosso redor. A gente começa a transformar o mundo ao nosso redor, o nosso mundo, né? Começa pelo nosso mundo. Ser sempre boazinha pode levar a conflitos, como a falta de equilíbrio nas relações, falta de autenticidade e perda da própria identidade. É importante encontrar um equilíbrio onde você possa expressar amor e cuidar pelos outros, ao mesmo tempo que você preserve e respeita como indivíduo autônomo, né? Então, quando você se respeita como pessoa, você tem o que respeitar. É aquela frase, você cuida do jardim para que venham as borboletas, né? Então, o cuidar de você, o quanto eu tenho cuidado de mim, o quanto eu tenho me preocupado com as minhas questões emocionais, o quanto eu tenho me preocupado com as coisas que eu gostaria de fazer, o que eu sempre deixei de fazer porque pensei no outro. Tudo tem a sua fase. É claro que quando a gente é mãe, tem criança pequena, a gente passa a viver mais para os filhos, né? É uma fase, né? Mas a gente precisa sempre manter a nossa autenticidade, sempre manter nós, né, saudáveis emocionalmente, porque tudo acontece através de nós, né? Não é por nós, mas através de nós. Então, ser boazinha demais pode ter relação, agora eu vou falar, com a criança interior ferida. Vou te passar 5 sinais possíveis de criança interior ferida, mas antes, de uma forma bem resumida, é claro, né? Então, o que é criança interior? Né? O que é criança interior ferida? Então, na visão sistêmica, a ideia da criança interior ferida refere-se aos aspectos emocionais, traumas e feridas que uma pessoa carrega desde a infância. Então, por exemplo, uma criança ela foi abandonada ou ela só se sentiu abandonada, ela teve alguma questão lá que o pai não teve tão presente, né? Então, ela traz para a vida adulta, ou teve um irmãozinho que ficou doente e a mãe teve que se dedicar a esse irmão, e aí ela sempre não podia dar trabalho, né? Então ela era a boazinha, porque ela não podia dar trabalho. Então ela sempre foi guardando as questões dela. Então se ela tinha questões na escola, se ela tinha questões com a amiguinha, ela não podia passar para a mãe, porque como que ela ia trazer mais preocupação para essa mãe, sendo que a mãe já tinha preocupações demais? Ou às vezes a mãe tinha questões de conflito com o pai, e aí a filha ou o filho, ele não quer trazer mais preocupação para a mãe. É o amor cego, né? Na visão sistêmica chama de amor cego. Então, eu não vou trazer mais preocupação para minha mãe, porque ela já tem preocupação demais. Então, eu vou sempre guardando o que é meu, né? Então, eu vou ser sempre a boazinha, porque eu não quero preocupar ninguém, porque eu não quero trazer preocupação a mais para ninguém, né? Então, isso é uma questão da infância, e aí fica essa criança, traz para a vida adulta todos esses sinais. Então, o sinal número 1 de criança interior ferida: comportamento de autossabotagem. Uma criança interior ferida pode manifestar-se através de comportamento de autossabotagem, como procrastinação, padrões repetitivos de relacionamentos prejudiciais, dificuldade em tomar decisão ou falta de confiança em si mesma. Esses comportamentos podem surgir como mecanismo de defesa ou tentativas de lidar com feridas emocionais não resolvidas. Então, essa questão da autossabotagem, ela... Ou relacionamentos, né? Às vezes a pessoa tem vários padrões de relacionamentos desgastantes, né? Violentos, abusivos, né? Porque ela sempre é a boazinha, então ela permite aquele maltrato, né? Então é um sintoma de criança interior ferida. É um sinal, aliás, não é um sintoma. Número 2, baixa estima e autocrítica. Uma criança interior ferida pode se manifestar através de uma baixa autoestima e uma voz interna crítica. A pessoa pode se sentir constantemente inadequada, duvidar de si mesma, sentir-se indigna de amor ou sucesso. Esses sentimentos negativos podem ser reflexo de uma experiência dolorosa vivida na infância e que continua a afetar a autoimagem. Então, ela sempre vai achar que ela é insuficiente, ela sempre vai achar que ela não merece, ela sempre vai achar que tá tudo errado as coisas que ela tá fazendo, que nunca tá bom o suficiente. Isso é um sinal muito típico de criança interior ferida. Então, a pessoa pode dar um máximo, ela sempre vai achar, ela sempre pra ela vai estar péssimo, a autoimagem dela é péssima,
né? Ela não tem autoestima, ela não conseguiu desenvolver a autoestima, né? O sinal número 3 é medo do abandono ou rejeição. Uma criança interior ferida pode desenvolver um medo intenso de ser abandonada ou rejeitada. Isso pode se manifestar na forma de uma necessidade excessiva de aprovação dos outros, evitando conflitos a todo custo ou tendo dificuldade de estabelecer vínculos emocionais saudáveis. O medo de ser abandonado ou rejeitado está enraizado em experiências passadas de desconexão ou abandono emocional. Esse número 3 cabe muito para aquelas questões de mulheres que passam por violência doméstica ou que amam demais, né? Tem até aqueles grupos, né, dentro do Facebook que fala mulheres que amam demais. Então, tá totalmente ligado à dependência emocional. Então, uma criança interior ferida, ela pode trazer para a vida adulta esse aspecto de medo do abandono, medo de ser rejeitada. Então, a pessoa está convivendo com um parceiro que maltrata, que xinga, que faz isso, que faz aquilo, e ela morre de medo de ser abandonada por ele, porque ela tem uma memória interna, ela tem um registro interno de provavelmente um abandono da infância. E isso está ligado com a criança interior ferida, né? O sinal número 4 é a dificuldade em expressar emoções saudáveis. Uma criança interior ferida pode ter dificuldade em expressar e lidar com suas emoções de maneira saudável. Pode haver uma tendência a reprimir emoções, evitar situações que possam trazer à tona lembranças dolorosas ou reagir de forma intensa e desproporcional a estímulos emocionais. Essa dificuldade em lidar com as emoções pode ser resultado de feridas emocionais não curadas. Então, às vezes a pessoa sai, né, ela surta, ela se joga no chão, pelo amor de Deus, me abandona, eu te amo, e aí sai arrastando assim, sabe? A pessoa tá indo e a pessoa tá correndo atrás. Ela não consegue lidar com a emoção, então ela põe tudo pra fora. Ou senão ela tem crises emocionais que ela precisa ser socorrida, levada para pronto-socorro, porque ela tem aquela crise, às vezes até tem médicos que até manda fazer cardiogramas e coisas assim, cardíacos, porque a pessoa, ela fica tão tomada, né, de tanta emoção que ela não consegue mais controlar, que começa a vir para a parte física. O sinal número 5 é padrões repetitivos de relacionamento. Até já dei uma palhinha, né? Então, uma criança interior ferida pode influenciar a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Padrões de relacionamento disfuncionais ou tóxicos podem surgir, nos quais a pessoa repete dinâmicas prejudiciais vivenciadas na infância. Isso pode incluir a busca por relacionamentos abusivos, a dificuldade de estabelecer limites saudáveis, ou a tendência a se sentir atraído por pessoas que reforçam feridas emocionais não resolvidas. Então, esse sinal número 5, né, eu já até falei a respeito, né, sobre o padrão de dependência emocional. Então, ela tem relação, esse sinal. Então, às vezes, a pessoa, ela foi agredida e ela ainda não consegue se desvincular do agressor, né, porque ela tem essas questões. É importante ressaltar que esses sinais não são diagnósticos, mas indicadores gerais que podem surgir a presença de uma criança interior ferida. Cada pessoa é única e pode apresentar diferentes manifestações. O trabalho de cura e integração da criança interior é um processo individual e pode ser beneficiado pelo suporte de um profissional qualificado, tá? Então, por exemplo, tudo isso aqui não é um diagnóstico, mas é um geral do que geralmente acontece quando as pessoas elas passam por isso, né? Por essa questão. Então, exercício sistêmico para criança interior. Vamos fazer um exercício sistêmico visual, tá? É uma dinâmica visual. E aí, muitas vezes, a pessoa pode perguntar, nossa, eu tenho algum desses sinais, eu tenho algum dessas questões, como que eu posso resolver? Como que eu posso mudar isso? A resposta é o autoconhecimento. Quanto mais você investe em você se autoconhecer,
Quanto mais você busca fazer uma viagem interna dentro de você, mais respostas você vai ter. E o mais interessante é que você vai ter respostas do lado certo, do teu lado interior. A resposta está em você, né? Então, muitas vezes você precisa de um auxílio de um profissional que possa facilitar o processo, né? Mas toda a jornada é feita através do seu autoconhecimento. Você se autoconhecendo, você buscando priorizar isso e aplicando de fato na sua vida em pequenas coisas, né? Então a mudança não precisa ser imensa da noite pro dia, mas ela pode começar com detalhes, né? Uma vizinha às vezes te pedindo alguma coisa, você fala, não, eu não gostaria, né? Não me sinto confortável. Ou você ser convidada para um lugar, você falar, muito obrigada pelo convite, mas eu não tô afim, né? Então, pequenos detalhes, né? Pequenas coisas, sempre com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Não é nada que é preciso a gente expor com raiva ou ser muito arrogante, nada disso. Mas sempre procurar olhar para dentro de nós e ver o quanto que eu tô me deixando me ouvir para fazer aquilo que não tá muito legal para mim, tá bom? Então vamos fazer aqui a dinâmica. Então, ser boazinha demais na visão sistêmica, ela é prejudicial, né? E o que é o autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento refere-se ao processo de explorar e compreender a si mesmo em profundidade. Envolve a conscientização e a compreensão de nossos pensamentos, emoções, comportamentos, valores, motivação e padrões de funcionamento. O objetivo do autoconhecimento é obter uma visão clara de quem somos, nossas forças, nossas fraquezas, crenças e identidade. É um processo contínuo de reflexão, autodescoberta e crescimento pessoal. Então, nós nunca vamos estar prontos, agora eu já cheguei no ponto, no ápice do autoconhecimento. De forma nenhuma. A gente sempre vai ter mais, né? Sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter o que acrescentar na nossa vida, porque nós estamos em evolução e somos incompletos, né? Então, olha, eu vou colocar aqui em cima do meu... Opa! Esse copo com água, ele representa nós, tá? Representa cada um de nós. Aqui são as crenças, são tudo aquilo, ó, esse branquinho aqui, são tudo aquilo que nos ensinaram, né? Então, muitas vezes a gente foi ensinado que a gente tinha que sempre dar o melhor pro outro, né? Sempre esquecer da gente. Então, a gente vai ficando cada vez mais cheio de crenças, de dores, de limitações, né? A ver com a nossa infância, né? O quanto que essa criança interior ferida, né? Quantas dores que passou, né? E aí, você tá aqui nessa situação, cheia de dores, né? E aí você fala, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí você começa no autoconhecimento, você começa a buscar, o que eu posso fazer para me ajudar, né? E aí você começa a conhecer, porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. E aí você vai passando a se encher, de coisas boas, de novos conhecimentos, né? E aí você passa a transbordar. E aí quando você transborda, você passa para o outro. E aquilo que você tinha de crença, de tudo que não fazia bem, ele vai desaparecendo. E se for sujando, se for voltando, você continua. Você continua no conhecimento, você continua na busca, sempre. Porque o autoconhecimento, sempre, a gente nunca vai poder deixar, né? Então, que a gente possa olhar para essa dinâmica como o nosso coração é possível limpar. É possível limpar todos os traumas, é possível a gente se transbordar de coisas boas, é possível a gente criar um novo padrão, é possível a gente quebrar um padrão antigo, familiar, e construir um novo,
para os nossos descendentes, para nós mesmos. Então é possível, né? É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, tá certo? Essa foi a minha entrega de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Sobre a boazinha na visão sistêmica. Se girou alguma chave, ajudou com alguma coisa para mim, tá tudo certo, já completou aqui, né? Eu agradeço imensamente, muito obrigada e até já.